Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias eu estava pensando um pouco sobre umas coisas bem profundas, até um pouco pesadas para algumas pessoas, mas acho que é uma coisa que é muito importante de ser discutida, cara. E no meio desses pensamentos que eu estava tendo nesses dias, eu até anotei para ficar mais fácil de trazer para vocês aqui a ideia. Então, vamos prestar atenção. Tem certas fases da vida que tu começa a perceber que tua mente está longe antes mesmo do teu corpo perceber. Tu continua fazendo as coisas normalmente, continua acordando, conversando, postando, saindo às vezes, mas parece que alguma parte da tua vida está acontecendo de outra forma. Parece que alguma parte tua está vivendo em outro lugar. E eu acho que muita gente sente isso hoje, essa sensação de estar sempre pensando em algo que já passou, ou em alguma coisa que não conseguiu acompanhar no passado. É estranho, porque às vezes nem é sobre uma pessoa específica, nem sobre um momento específico, é mais como uma sensação antiga que ficou presa em ti. Uma versão tua, uma época, um jeito de sentir as coisas. Tem dias que tu escuta uma música aleatória e tua cabeça simplesmente vai embora por alguns segundos. E ninguém percebe. Acho que a saudade moderna é meio silenciosa, ela não chega fazendo barulho. Ela aparece no meio da rotina, no horário da madrugada, num vídeo antigo, num lugar que tu não visitava há muito tempo. E talvez o pior seja isso, a vida continua andando normalmente enquanto a tua mente tenta alcançar alguma coisa que ficou para trás. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que crescer é perceber que tu não consegue viver olhando constantemente para o que passou, sabe? Porque chega uma hora em que tua cabeça cansa de reviver. A tua cabeça cansa de reviver memórias, ela cansa de imaginar cenários diferentes, cansa de ficar emocionalmente preso em versões antigas da tua vida. E é aí que começa aquele processo estranho de retomada, sabe? Não uma retomada grandiosa, mas é uma retomada silenciosa. Tu começa a voltar para ti aos poucos, sem perceber. Talvez arrumando umas coisas que tu estava deixando de lado, talvez ficando mais em silêncio, ou aprendendo a passar mais tempo contigo mesmo. E eu acho bonito quando alguém consegue fazer isso. Na minha opinião, é uma coisa muito bela, muito bonita mesmo. Porque hoje em dia quase todo mundo está tentando fugir da própria mente o tempo inteiro. A gente preenche silêncio com vídeo curto, preenche vazio com distração, preenche saudade com excesso de informação ou com outras pessoas, ou sentimentos, enfim, excesso de informação. Mas quase nunca para entender o que realmente está sentindo. E quando tu finalmente para, tu percebe que algumas coisas não precisam mais ter tanto controle sobre ti. Não porque deixaram de ser importantes, mas porque tu começou a entender que a tua vida não pode parar em torno disso, não pode ficar paralisado naquele momento. Eu acho que amadurecer tem muito a ver com isso. Aprender a carregar certas lembranças, sem deixar elas carregarem a tua vida inteira junto. Porque no final, o tempo não volta. As versões antigas da gente também não. Mas isso não significa que acabou, não. Talvez só signifique que agora tu precisa aprender a continuar de outro jeito. Sinceramente, tem algo muito humano nisso. Muito real. Porque ninguém está totalmente no controle o tempo inteiro. Todo mundo perde o rumo um pouco. Todo mundo sente falta de fases que não existem mais. Só que existe uma diferença muito grande entre lembrar e viver preso. E talvez a paz comece justamente aí. Quando você percebe que dá pra seguir em frente sem precisar apagar o que sentiu. No fim das contas, eu acho que a retomada da vida não acontece quando tu esquece tudo, não. Ela acontece quando tu finalmente consegue olhar pra frente de novo. Mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo sentindo falta. A gente começa a voltar pro foco, voltar pro volante, voltar pro controle. Quando a tua vida começa a ficar pesada demais por causa de um sentimento passado ou por causa de uma coisa que você sente falta, conforme você vai vivendo, conforme você vai mantendo hábitos realmente edificantes, aos poucos você vai voltando pro controle. Então não se deixe de lado, não desista de si mesmo, porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, a tua mente vai ficando menos presa naquele passado. Que a gente possa
aprender a retomar o controle sempre que for necessário. Que a gente possa aprender a ser autossuficiente, não ter que depender do passado para poder se sentir feliz. Que a gente se sinta feliz hoje, que a gente se sinta bem hoje e que a gente tenha a possibilidade de sonhar para poder ser melhor ainda no futuro. E quando a gente cair, que a gente possa se levantar, sempre sacudindo a poeira, sempre retomando o controle. Espero que vocês tenham entendido isso, rapaziada. Foi uma coisa mais curta que passou na minha mente, mas que uma coisa que acontece com todas as pessoas. Aconteceu comigo e eu tenho certeza que também aconteceu com algum de vocês. E se não aconteceu, tá tudo bem. Eu entendo o peso da vida, eu entendo o peso do passado. E eu sei que o passado puxa todos os dias. Mas é normal. Eu não estou exigindo para você ser forte. Eu não estou exigindo para você simplesmente esquecer tudo que passou, tudo que aconteceu. Eu não esqueci. Isso ainda vem à tona às vezes. Mas quando a gente está de volta no controle, a gente sente aquilo. A gente deixa aquilo acontecer dentro da gente. Mas depois cessa. Não vive no luto. Processa aquilo e sente. Mas não vive preso nisso não, tá? Retoma o controle. Faz uma atividade física mesmo quando tu não se sente tão bem. Mesmo sem muita vontade de fazer. Mesmo quando tu só quer ficar deitado pensando naquilo. Vai ler um livro. Mesmo quando teus olhos ardem de tanto ter chorado. Me perdoe se isso foi um pouco específico. Vai orar. Mesmo quando tu estiver cansado de pensar ou de falar. Mesmo quando tu pensar que ninguém vai te compreender, que ninguém vai te entender, vai orar. Deus é o único que pode te entender completamente. Ele te entende até mesmo quando nem tu mesmo te entende, entendeu? Vai, faz essas coisas produtivas. Mesmo sem forças, mesmo sem vontade, começa. Retoma o controle. Se você cair, se você falhar, tá tudo bem. A falha faz parte do sucesso. A falha não quer dizer que ela é o oposto do sucesso. Quer dizer que você tentou. Se você falhou, beleza, tenta de novo. Se você falhar de novo, ok, tenta de novo. Eu retomei meu controle da minha vida fazendo isso. Nossa, quantas vezes eu falhei para poder tirar o passado do controle, para poder retomar o controle, para poder colocar de novo no presente. Como eu suei para fazer isso. Por muito tempo eu passei, sabe, pensando em alguma coisa. Aí quando eu ia tentar fazer uma coisa produtiva, quando eu ia tentar estudar, quando eu ia tentar ir treinar, o passado vinha à tona e buscava o controle, meu corpo acabava reagindo ao passado, eu ficava paralisado, ou eu ficava sem forças, desanimado. Isso é sinal de falha e é sinal de que a gente está tentando. Quando a gente falha e se sente desconfortável com a falha, quer dizer que a gente saiu da zona de conforto, de ficar sempre ali estagnado, de ficar sempre ali preso ao passado. Então, tenta. Mesmo que doa. Não tenha medo da dor de tentar voltar ao controle, de voltar a pensar mais no presente do que no passado. Eu não vou falar que o passado não importa, porque sim, o passado importa, ele te molda, ele te constrói. Mas eu só quero que você não viva com os olhos fixos no passado, beleza? Porque pode ser um caminho sem volta. Muitas pessoas acabam olhando tanto para o passado que desenvolvem problemas sérios. E muitas pessoas acabam fazendo coisas não tão boas para a vida delas. Muitas pessoas acabam tirando a própria vida. Eu tentei amenizar, mas é isso. Muitas pessoas pensam em suicídio. Muitas pessoas pensam em tentar parar de olhar para o passado, tentar parar de sentir aquela dor do passado, e com isso elas acabam fazendo isso. Eu não digo que são todos que fazem isso, que têm essa intenção, mas muitas pessoas fazem isso só para parar de sentir aquilo, para parar de deixar o passado no controle.
mas elas fazem isso porque não conseguem colocar o presente como controlador de volta. Não desiste de tentar não, cara. Não desiste de voltar ao controle não, cara. Quanto mais você evita o passado, quanto mais você tenta fugir do passado, mais o passado vai te assombrar, beleza? Então, só deixa fluir. Pensa que você tá na piscina, pensa que você tá num rio, no mar, e só deixa tudo fluir. Só deixa o tempo levar. Sabe, o tempo ele não é o remédio, o tempo não cura tudo. Mas ele é um bom ambiente para você voltar ao controle. O remédio é as suas atitudes, o remédio é a sua própria força. Mas o tempo, ele é o que determina se você consegue ter essa força de volta ao decorrer dele mesmo. Conforme o tempo vai passando, você vai tendo novas experiências. Mesmo que você não queira, você vai ter novas experiências. E aquilo vai te trazendo mais força, mais vontade de fazer alguma coisa. Então, só deixa o tempo passar. Eu sei que eu já estou tentando encaminhar esse vídeo para o final, mas tem uma coisa realmente muito importante nisso. Deixar tudo passar. Deixa o tempo passar. Não tenta fugir. Quanto mais você tenta fugir dos seus medos, mais os seus medos vão te assombrar. Não foca no problema, foca na solução. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu mesmo demorei um pouco para entender isso. E eu estou compartilhando um pouco desse pensamento que eu tive. Eu também compartilhei um pouco desse pensamento de retomada de controle aqui, pelo que eu pensei em outros dias atrás e anotei. Espero que vocês tenham entendido de verdade. E fiquem com Deus. Valeu.